Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos, dessa vez pela primeira vez em 2021 ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo, depois de uma breve parada aí de final de ano. A gente está de volta, eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Carlos, tudo bom? Tudo bem, fora estar derretendo em Porto Alegre, tudo bem. Mas, né, não é nada que Forno Alegre já não nos tenha propiciado em outras vezes. A gente vai começar a nossa temporada 2021 falando de um dos maiores sucessos do ano passado, que na verdade não era uma série do ano passado, mas como chegou na Netflix no ano passado, deu essa bombada. E aí voltou, tá disponível na plataforma desde o dia 1º de janeiro, que é a Cobra Kai. Cobra Kai chegou à sua 3ª temporada. E aí a gente vai falar mais sobre a saga de Daniel San e do Johnny, certo? Então, sobe a trilha e vamos embora. Buenas, vamos lá. Cobra Kai, mais uma vez, 10 episódios de meia horinha. É fácil de ver. É uma série que a gente vai discutir bastante isso aqui, mas ela tem feito sucesso não só de público, como de crítica. De público era esperado, ela continua ali no top 10 da Netflix, a gente não tem dados de audiência, mas tem esse parâmetro, ela continua ali desde a largada, assim, logo dia 2, 3 de janeiro ela já estava entre os 10 mais, oscila às vezes primeiro, segundo, terceiro, depende um pouco de outras coisas que vão aparecendo aí, mas está sempre ali no top 5. O que me chama a atenção é ela ter recebido um sucesso de crítica. Eu pego aqui alguns dados, por exemplo, o Metacritic, essa 3ª temporada, tá com uma nota média de 71, que ok. No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 93%, mais até que do público, que é de 91%. A maioria das críticas que eu tenho lido em geral, elas são muito mais positivas, o que para mim é um mistério, mas eu acho muito mais uma série assim, é legal, é divertido. Eu tomo mais como um guilty pleasure, assim, sabe aquele negócio que tu sabe que não é bom, mas beleza, vamos ver, passa de boas, assim. Se eu tivesse que indicar pra alguém, eu indicaria? Sim, eu indicaria, mas eu indicaria assim, cara, vai ver, é divertido. É ruim, mas é divertido. Não sei o que tu achou, Márcio. Eu acho que ela tá na 3ª temporada, né? Mas ela parece ser uma eterna primeira temporada, né? Ela parece que ela não avança, assim. Continua as mesmas coisas, né? Com exceção de algumas personagens ali que trocam de lado, viram uma casaca entre os dojos ali. Mas ela é uma série que não evolui, pelo menos até a 3ª temporada. Parece, e a gente vai chegar nisso depois, eu acho, que nesse final dessa 3ª temporada ela deu um gancho ali para os personagens talvez avançarem um pouco na história, assim. E ela é um pouco isso, assim, né? Tipo, é uma série que, como ela se propõe muito a rir dela mesma, assim, ela não mira voos muito altos, assim, então, tipo, tudo acaba virando um pastelão, assim, né, porque ela acaba brincando com ela mesma, é uma série que não... tudo se resolve de uma forma muito cômica, assim, muito inverossímil, né, tipo, e aqui a gente vai falar um pouco sobre a série, dá também, só para alertar o pessoal, né, dar alguns spoilers, falar sobre coisas que acontecem ao longo dos episódios, tipo, né, o Daniel San vai pro Japão ali e encontra todas as pessoas que ele encontrou 25 anos atrás, 30 anos atrás, nas pessoas. Eles botaram o pé no acelerador dessa vez, porque antes assim, era o Johnny, ficou a dúvida ali, vai aparecer Elizabeth Shue ou não? Eles botaram todo mundo, só não tem o mentor dele porque o ator já faleceu, porque senão tava lá também, com certeza. Tava lá. Mas até acho que a Elizabeth Shue foi legal, assim, ela funcionou, ela não foi uma inserção assim só por entendeu? Vou botar só uma personagem nova ali. Ela teve um sentido para alavancar a história, assim. Mas os outros, assim, meio que são jogados ali. E é uma coisa, né? Tipo, tudo se resolve na base da pancadaria, assim. Mas e eu acho que muito esse fenômeno de ser uma série de 30 minutos, né? Que as pessoas podem ver mexendo no celular, levantando e até pulando episódios, eventualmente, se for o caso, que tu não vai perder muita coisa, tipo, faz o produto funcionar, assim. E eu acho que isso explica um pouco o sucesso, assim, porque isso eu tava pensando esses tempos a gente em algum episódio aqui discutiu qual era o segredo de Gambito, assim, do Gambito da Rainha. Pô, uma série que a
Netflix investiu, assim, embora não seja uma série extraordinária, que a gente vai botar entre a top 5 de todos os tempos, mas é uma série que foi feita para dar certo. Essa do Cobra Kai, não, né? É uma série que, se for pensar, é uma série bem básica, e ela funciona de uma forma... Vamos lembrar incrível, que a primeira, assim. ela é a primeira temporada da Netflix mesmo, né? Porque as outras 2 temporadas eram do YouTube ainda, né? Uma parceria da Sony com o YouTube. E é mais um exemplo de séries que o Netflix dá um novo fôlego, né? Foi assim com Breaking Bad. Assim, mas é curioso essa história, é curioso essa história do investimento. E eu acho que é uma das últimas, assim, eu acho que isso aí não vai durar para sempre. É uma das últimas laranjas que o Netflix vai conseguir espremer, assim. Tá sobrando. Não, o que me parece contraditório, de certa forma, não na tua fala, na divisão do orçamento dessa série, é o seguinte: em alguns momentos ela parece uma série barata, em outros ela parece cara no sentido de investimento mesmo. As próprias gravações no Japão, aquilo ali demanda grana. Participações especiais, tanto os atores japoneses ali, mas principalmente Elizabeth Shue, que já é uma atriz, não é uma atriz assim da primeira prateleira, mas na comparação com o resto do elenco ali, ela é a primeira prateleira, ela tá acima de todos os outros ali. Tava agora há pouco no The Boys, então. Então, assim, por mais que tenha sido um episódio só a participação dela, tem uma grana ali. Em compensação, ela é uma série que é barata, só que em alguns momentos ela podia não ser tão barata. E para mim tem 2 exemplos que ficam muito claros. No primeiro, é quando, num dos primeiros episódios, quando eles estão na casa não é na casa, é no prédio ali, não sei se dá para chamar de vila, num sentido vila mais mexicano, ou como... Eu vou fazer a minha comparação para ficar mais fácil. Quando eles estão ali onde mora a Tori, e dá o zelador ali meio que faz uma ameaça, tipo assim, olha, assedia ela, bem da verdade, né? Tipo assim, olha, se ela não encontrar com o cara, ela vai ser despejada e tal. Toda aquela cena ali, o ambiente em si, ele era mas tão, não que faça diferença, tá? Mas ele era tão artificial, era um cenário tão ruim, que a relação para mim era o seguinte: meu Deus, a Vila do Chaves é mais verossímil que aquilo ali. Esse foi o primeiro. O segundo, que também para mim é bizarro, e aí vamos lá pro final, assim, em alguns, mas principalmente no último episódio, quando tem todo o arco do Chris no Vietnã. Aquelas últimas cenas do Chris no Vietnã, que eles estão com a cara pintada, é para ser o Vietnã, mas se for a Redenção ou Marinha do Brasil, dá na mesma, cara. Porque é horrível aquilo ali. Eu acho que é de propósito, né? Acho que a ideia é de se fazer um troço meio tosco, assim, meio pastelão, assim, porque a série foi criada desse jeito. E os filmes, eles eram assim. Então, é para brincar com essa nostalgia dos anos 80, em que, tipo, essa produção ainda estava engatinhando, assim, tipo, e não era as produções que a gente tem hoje. Porque eu tava vendo, assim, que tu tem que comprar a ideia para poder assistir e gostar do negócio. Sim, não pode levar muito a sério. Se tu levar a sério, tu não vai ver que não vai gostar. Tu tem que comprar a ideia da produção para poder entrar no clima, né? E eu tava vendo esses dias, eu nunca vi nenhum filme da franquia, mas esse dia eu tava vendo um daqueles Velozes e Furiosos, e tinha uma cena completamente inverossímil, assim. Mas assim... mas eles brincam com isso. Eles brincam com isso. Sim, mas ali tem uma super produção, mesmo que seja inverossímil, tem todo um, né? Tipo, meio 007, é inverossímil, assim. Mas tu acredita porque a produção faz tu acreditar. Ali no Cobra Kai, não, né? Sim, é inverossímil e os caras fazem de propósito. Tem um termo para isso, acreditar, né? Que é suspensão da descrença, né? É para ti realmente não acreditar que aquilo ali é de verdade. E tu compra igual, porque, né, a ideia desde a primeira temporada foi brincar com essa coisa fake dos anos 80. Assim. O que me parece, assim, em termos de qualidade, eu achei ela até mais parecida com a segunda do que com a primeira. No sentido de que ela tá cada vez mais uma malhação, assim. Eu acho que eles trouxeram uma questão dos personagens principais ali, a questão do Daniel San indo pro Japão. E é o que eu acho que... E era aí que eu ia chegar.
da namorada ali. Eu acho que eles conseguiram trazer tirar um pouco, pelo menos, o foco da gurizada, do que foi mais na segunda temporada. Eu acho que eles tentaram contrabalancear. Assim. Porque assim, o que eu acho que segura... Claro, talvez a gente não seja mais ou talvez tenham dois públicos. Eu não sei mais qual é o público que a série está mirando, assim, porque eles pegam tanto pela nostalgia quanto uma gurizada. Então, assim, para mim, a série é carregada nas costas pelo elenco adulto. O carisma é do Ralph Macchio, principalmente do William Zabka, que faz o Johnny. Acho que a mulher dele, que faz a Amanda LaRusso, a mulher do Daniel San, a Courtney Henggeler, também está muito bem. O próprio Chris tá caricato, mas é a proposta e era o que era antes, assim. A entrada da Elizabeth Shue eu acho legal, mas eu acho que eu achava que era um negócio que ia entrar pra série. E eu já fiquei com a impressão que foi simplesmente uma participação especial, assim como foi daquele núcleo japonês ali. E aí eu acho que... Então, assim, meus pontos positivos, tá? É o carisma do elenco, e ainda um pouco dessa nostalgia, assim. Tanto que tem uma hora lá que ele leva o Miguel para um show de rock, e aí tá tocando o cara do Twisted Sister, né? Que é aquela levada anos 80 do Johnny. Qual é o jovem hoje que vai ver? Exatamente, vai ver o show do Twisted Sister. E também, né? Os cenários ali mais toscos impossíveis. Aí eu entro em algumas coisas que não é que me incomodaram, porque que nem tu disse, assim, tu não pode levar muito a sério. O elenco jovem, com algumas exceções, a gente falou aquele dia, aquele que é o nerd, que agora virou o que tem o braço quebrado na série. Não é o Mitch, eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, é o Dimitri. O nome. É o Gianni De Senzo, o nome do ator. O elenco jovem é muito ruim. Muito ruim em termos de atuação. E aí, talvez o pior de tudo é que dentro daquele elenco adolescente ali, o papel principal é o do Miguel, que é o Xolo Maridueña, que é um senhor nome, né? Xolo Maridueña, que vamos tratar assim ele como o protagonista, digamos assim, talvez co-protagonista junto com a menina ali, a filha do Daniel San. Ele é o pior de todos. Ele é muito mau ator, aquele menino. Ou, não vou dizer que ele é mau ator, ele tá muito mal ali, vai que seja uma questão de direção ou não. A Tori, aquela também, que também a vilã, chega a ser caricata. É muito ruim. A filha do Daniel San eu não acho tão ruim assim. E ela assim... faz coisas com um lábio, assim, que ela levanta o lábio pra parecer que tá brava, assim, que é muito engraçado. Mas eu acho que é isso que a coisa tá certa, não tem como não rir, entendeu? Exato. O próprio Rock ali, tipo, estou bravo, aí tem que sempre cerrar os olhos. Aquela cena que eles brigam no fliperama de criança, assim, que os caras estão... Depois os caras roubam os ursinhos de pelúcia. Estão treinando chute de karatê nos ursinhos de pelúcia. E assim... E aí é um outro problema pra mim, que é o seguinte, num seriado que se baseia em lutinha, cara, as lutas são muito mal coreografadas, mas assim, muito mal coreografadas. Tem cena das meninas, elas estão lutando de calça jeans, cara. Não faz nenhum sentido. Aí tu pega a principal sequência final do último episódio, que, nossa, o diretor pensou assim, cara, nós vamos dar uma ousada aqui, vamos fazer um plano sequência. Porque agora, hoje em dia, também é o seguinte, né? Tu quer mostrar que tu sabe dirigir, tu faz um plano sequência. O plano sequência ali, além de ser desnecessário, ele é tosco. E aí eu vou dar uma dica para quem já viu, rever de novo. Rever de novo é redundante, né? Veja novamente pelo seguinte, mas faz uma experiência. Vê a mesma cena, ela é rápida, não demora tanto assim. E ao invés de tu prestar atenção na luta principal, presta atenção nas lutas de trás. É bizarro. Os socos passam metros longe do outro cara. Tem gente que tá saltando antes de tomar o soco. Tem um golpe que a menina dá, que a filha do Daniel San dá, ela empurra o cara, aí o cara caminha, ele dá uns 2 passos sendo empurrado, e aí depois que ela... brasileiro é falta. Isso, aí depois que ela soltou, ela puxa ele e empurra, assim. E aí ele tá indo no embalo, né? Só que assim, ele dá uns 3 passos já sozinho, e aí ele pula. Não faz nenhum sentido, cara. Nenhum sentido. Outra coisa que eu acho bizarro no seriado, que aí é o que eu falei, tu tem que minimamente... Ok, tu tem que levar em conta toda essa brincadeira, assim, mas
um mínimo de noção com a realidade tu tem que ter. Que é o seguinte, o protagonista ali dos adolescentes, o Miguel, ele terminou a temporada anterior caindo e batendo de costas no corrimão, e aí é o final da primeira temporada. Ele tá lá, paraplégico, sabe se vai morrer ou se não vai morrer. Tá na cara que ele não ia morrer, tá na cara que ele ia voltar a andar. Mas ok. E lutar karatê. E lutar karatê, né? E periga ganhar o torneio na quarta. Exatamente. Para todos os efeitos, ele é um guri que ficou sem os movimentos da perna. O que ele passou para voltar? Ele passou por uma cirurgia de coluna. Eu nem vou levar em conta que uma cirurgia de coluna demora um tempão para tu recuperar. Eu nem vou levar em conta isso. Mas digamos assim, tu passou por uma cirurgia de coluna. O mínimo de cuidado tu tem que ter. Todo o treinamento do Johnny com ele consiste em o Johnny tentar puxar ele para algum lugar e o guri se esborrachar no chão. Ele se esborracha no chão, pelo menos, eu parei de contar na quarta vez. Ele se esborracha 2 vezes no hospital, ele se esborracha uma vez quando tá preso nos fios lá, outra que ele bota uma Playboy no anzol. Quem tem uma cirurgia de coluna, se tu cai uma daquelas vezes ali, logo depois no pós-cirúrgico, deu pra bola. Mas ele nem falou, tu não tem que levar nada a sério. Não, tem que comprar a ideia, porque em qualquer um desses seriados de ação, assim, tu compra a ideia ou tu não vê o filme, né? Mas vale a mesma coisa para qualquer outro que a gente for discutir a WandaVision daqui. Claro que alguns cruzam a linha com mais força e outros menos, né? Uns tentam manter uma certa Esse aí, ele Cobra Kai cruza rindo, né? Mas a ideia da série é essa. O que eu me pareceu no final da temporada, assim, que é que com a entrada da Halle ali, né, que é a Elizabeth Shue ali, que é a tentativa dos dois e da série como um todo de tentar desapegar do passado ali, né, que é os dois se unindo para tentar combater o dojo do Cobra Kai, que é o do Chris ali, tentar deixar as desavenças do passado, porque os dois praticamente vivem como se tivessem uma extensão da própria adolescência ali, né? Do high school ali, né? Do colegial ali, do segundo grau, enfim. E pelo que deu a entender, o discurso dela ali para os dois ali naquele jantar ali é um pouco isso, assim, né? O quê? Vocês dois têm dojo, vocês dois ainda estão lutando, mas como assim, né? E eu acho que ali é o pontapé inicial para a série tentar dar uma evoluída, assim, e para tentar passar para um outro rumo, seja ela qual for. Eu não sei se a quarta temporada vai ser o final, né, que é a união dos dois contra o Chris, e se da partir dali vai virar outra coisa, porque essa questão da nostalgia em algum momento acaba, né? Tu consegue manter isso por 2, 3, 4 temporadas. Eu acho que não dá, né? Eu acho que não tem muito mais de espremer dessa deu, né? Ou tu termina na próxima, ou tu parte para outros rumos, né? Porque não ou joga para essa turma adolescente, então, só. Mas que é complicado, porque, né, dali tirar alguma coisa que... São ruins. O irmão da menina nem apareceu nessa temporada. Ele apareceu uma vez só, né? Ele tá muito... Outra coisa que eu achei... Outra coisa que eu... Mas aí é bem pessoal. O personagem do Rock, aquele, é um dos personagens mais odiáveis dessa série. Ele é um babaca. Ele virou um babaca, mas não é aquele babaca que tu torce pra ele se recuperar. Eu só tava vendo a série... Isso. Eu só tava pensando assim, cara, pelo menos eu vou chegar no fim da série, eu quero ver esse guri se dar mal. Mas eu quero ver ele se dar mal a full, assim. Tipo, ele quebra o braço do outro, ele chuta o ursinho, ele sai, né? Ele é um mauzão, assim. Até que tem uma hora que ele vê um outro cara quebrando o braço, que é exatamente o que ele fez. E aí ele pensa assim, é verdade, né? E aí os outros abraçam ele, tá tudo bem. É tipo o Batman e o Superman lá, tipo, vou te matar, mas a Marta... Como? Você tem o mesmo nome da minha mãe? Então nós somos amigos. Tipo, é muito tosco aquela... Não faz nenhum sentido aquela reviravolta ali de... que essa parte agora vamos nos unir, né? Essa parte adolescente da série fica muito... Aquela briga de dojo... Qual é os adolescentes que fazem dojos de briga, ficam brigando com karatê, né? Mas enfim, acho que fica ali, fica um troço meio
torcida, né? Fica virando casaca, parece briga de torcida organizada, né? Sim. É como se a partir de agora tu deixasse de ser de um time e virasse pro outro. Enfim, não tem muito sentido. De uma forma geral... Que acontecer aqui... Vou me repetir um pouco, assim, mas de uma forma geral, assim, indico essa série para alguém? Indico, cara. Vai, é divertido. Mas vai sabendo que é ruim. Não sei se tu concorda com isso. Eu vou nessa vibe, assim. É guilty pleasure. Eu acho que 3 temporadas é demais pra ela, assim, sabe? Eu acho que uma temporada teria sido suficiente, assim, por causa da questão recuperar os dois caras do filme anterior, ter feito um revival ali. Até Elizabeth Shue acho que vai. Depois, agora, sabe? Começar a mostrar... 3 temporadas da mesma coisa acaba esticando e parecendo que a série... E eles tentaram dar um pouco mais de peso. Coisa, assim. Eles tentaram dar um pouco mais de peso com aquele background do Chris no Vietnã para explicar como é que ele é, mas também é meio raso, né? Pelo menos não é uma coisa assim, ele foi levado a ser aquilo ali. Ele é mau porque ele é mau, né? Daí tu vai culminar a 4ª temporada no torneio de karatê de novo, foi a primeira temporada. Vai ter mais um torneio de karatê, então, tipo... tu volta de novo pro começo. Então é isso, é uma série que acaba andando em círculos, assim, né? Daí, tipo, tu não avança, tu continua na mesma coisa ali. Mas enfim, né? Como o troço tá funcionando, os caras vão fazendo até alguém encher o saco do negócio. E como aquele que a gente conversou ali antes, né? Como é uma série de meia hora, pessoas sentam rapidinho, consegue ver no intervalo de uma coisa ou outra, numa sala de espera, um deslocamento para algum lugar, entendeu? Tu baixa o episódio e assiste depois. Eu acho que a grande... Não é algo que exige muito da tua atenção e do teu tempo, então as pessoas acabam assistindo. Melhor participação especial que pode ter nessa 4ª temporada seria Axl Rose, para fazer umas piadinhas ali com o Johnny. Que ele fala o Johnny ele fala de Guns na primeira temporada, né? Pois é. Que o Miguel não sabia o que era Guns N' Roses e tal. Mas enfim. Imagina a Twisted Sister, né? Você não sabia o que era o Guns N' Roses, mas não Twisted Sister. Exatamente. Buenas. Então tem alguma consideração final aí de Cobra Kai ou podemos ir para as dicas da semana? As dicas estão coxudas essa semana. As dicas estão melhores. Vamos logo para as dicas, então. Buenas, vai a tua primeiro aí, depois eu vou a minha. Não, as duas as duas são dos dois, né? Mas vamos lá. Não, a minha dica é sobre o filme que estreou no Natal, na verdade, né? Como a gente não fez episódios desde lá, então ficou meio defasado, mas eu acho que para quem não assistiu, a grande estreia da Disney Plus, que foi o Soul, o filme da Pixar, que é um dos melhores filmes da Pixar dos últimos tempos, que trata um pouco sobre vida após a morte. É um filme tanto para adultos como para crianças, funciona para os dois, né? Eu tive essa experiência aqui, os dois. Claro que a interpretação do adulto e da criança vai ser diferente para o filme, mas ele emociona e faz rir para todas as faixas etárias. É um filme muito, muito legal e acho que quebra alguns paradigmas aí de desenhos animados, especialmente dos últimos que andaram saindo ultimamente. Acho que vale dar uma conferida. Soul é demais, cara. É uma pena, só que dada a data de estreia dele, a gente já tinha feito nosso episódio de melhores do ano. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele estaria ali entre os melhores do ano. E uma pena que tenha sido direto no streaming também, não ter ido pro cinema. Né? Isso, também. Era para ter estreado no meio do ano, na verdade, né? Aí a Disney julho, tentou dar uma empurrada, mas a pandemia se manteve aí, não teve outra saída. Ele é muito bom, ele é tanto em termos de mensagem quanto em termos visuais, eu acho ele incrível. A parte ali do pós-vida, do pré-vida, aqueles desenhos em 2D, tem uns desenhos que é menos que isso, né? São só uns traços. É interessante como essa era uma curiosidade que eu tinha, né? A gente até conversou depois como é que tu vendo com a tua filha, ela tinha reagido, assim, porque eu tinha um pouco de impressão, assim, de, nossa, como é que se as crianças iam entender tudo que estava ali, mas depois a gente estava conversando também, né? Tem a parte do gato ali, então tem um escape bem mais infantil ali. Enfim, o filme é demais mesmo. Assim. A minha dica é uma série da Netflix que também estreou
Eu não lembro se estreou até antes da virada do ano. Tem impressão que sim, né? Não sei de cabeça. Ou foi logo nas primeiras semanas ali. O título é horrível. Quem olhar a capa no Netflix também é horrível. Parece um especial de skatista. Nada contra os skatistas. Quebra Tudo, que no original é Rompam Todo. A tradução até acho que está correta, né? Mas enfim, o título é que soa estranho. Quebra Tudo, a história do rock na América Latina. São 6 episódios sobre... É um título autoexplicativo, né? A história do rock na América Latina. Então eles falam, assim, não tem banda brasileira, porque é basicamente as bandas que cantam em espanhol. Deixa eu ver se é só o Brasil que falta, porque o Uruguai tem, Argentina é que mais tem, Colômbia tem, Chile tem. Acho que eu não lembro de ter banda do Equador, eu acho, Bolívia, umas coisas assim, acho que não tem. Mas tem também bastante coisa do México e tem até alguma coisa da Espanha. O primeiro episódio, ele é um pouco... como tem que ser esse tipo de seriado, assim, é meio as bases, os alicerces da coisa toda, então remonta lá bandas dos anos 50 e 60. Me lembrou muito aquele episódio, aquele seriado que a gente também já falou aqui, que é a história secreta do pop brasileiro, né, que é o que tem na Amazon, que fala um pouco também sobre isso. Então, assim, o primeiro episódio é mais formal até, então tem essa história das bases, é aquelas bandas nos anos 50, 60 ali que imitavam Beatles, alguma coisa assim. A partir dali, quando entra nos anos 70, já é rock mesmo, e é legal, assim, porque tu vê... É um documentário que contextualiza muito bem a questão toda, assim, não fica só na história das bandas, mostra o momento, assim, olha, porque no México tinha um certo momento político, a Colômbia ali dos anos 90 tinha toda aquela questão da guerra do governo contra os cartéis, o Pablo Escobar, tem todo o período de ditaduras na América Latina, eles falam principalmente ali de Chile, de Argentina, falam também do terremoto no México, do episódio da Cro-Magnon, que é a boate que teve o incêndio, que é praticamente a mesma coisa da Boate Kiss, assim, e como tudo aquilo ali influenciou, teve consequências na cena musical da Argentina, e é legal porque, assim, tinha muitas coisas, eu pelo menos, já tinha escutado algumas bandas de nome, assim, pelo menos, Soda Stereo, Aterciopelados, Café Tacuba, Charly Garcia, Fito Paz, acho que é o que mais entrou um pouco mais pop aqui no Brasil, então acho que a galera conhece um pouco mais, mas essas outras bandas é legal tu recuperar, assim, e, cara, é uma sonzeira. Tem até um playlist no Spotify, tu bota lá Rompam Todo, tem um playlist feito com pelo menos as músicas que aparecem ali. Nossa, é muito bom e é um resgate para quem gosta de rock, tanto quanto obrigatório, então quebra tudo, a dica que fica aí. Chegou a ver algum episódio disso aí, ou Márcio, ainda não? Não, ainda não. Ainda não comecei a ver. Tá, eu vi algumas críticas do tipo, pô, mas eles não falam muito de tal artista, daquele outro, ou tipo, Charly Garcia, eles falam bastante, mas o Charly Garcia teve também a carreira solo. Claro, em 6 episódios tu não vai contar a fundo todo mundo, assim, cara. Mas eles deixam bem claro o peso que o Charly Garcia teve pra cena, assim como o Gustavo Cerati, que é o cara do Soda Stereo, que já faleceu também, ficou 4 anos em coma e aí faleceu. E é curioso, até também uma curiosidade gamer, um dos caras que até produz a série e também ele é meio que uma figura central de toda a cena, porque ele produz todo mundo no final das contas. Produzia Charly Garcia no começo, tinha a ver até com aquela onda que teve um pouco no começo dos anos... Começo não, já era 2005 por ali que começou a aparecer mais coisa de música eletrônica com tango e tal. Esse cara teve por trás de tudo, que é o Gustavo eu sempre me embanando na hora de falar o nome dele. Gustavo Santaolalla. Ele também e aí a curiosidade, esse cara produziu tudo e mais um pouco em termos de rock latino-americano. Ele também é o cara que fez a trilha dos 2 jogos do The Last of Us.
que é o jogo do PlayStation, mais renomado impossível. Aí tu vai no Spotify do Santa Eulalia, todas as músicas mais tocadas dele são todas as da trilha do videogame. Então, assim, esse cara tem 500 outras coisas, mas ele tá lembrado musicalmente por trilha de videogame. Ainda que seja uma senhora trilha também. E também aquilo ali deve ter dado dinheiro pra caramba pra ele, duvido que ele vá reclamar um pouco disso. Mas, enfim, já nos alongamos aqui. A gente vai agradecendo, a gente volta na próxima semana. A edição desse programa foi do Pedro Bastos. Era isso, né? Um abraço. Continuem levando a sério Covid, então continuem usando máscara, não aglomerando, aquela coisa toda. E era isso. Até semana que vem. Um abraço e tchau.